motivo de muita alegria estar na casa de Deus e poder usar dessa tribuna para falar dele, para falar da palavra do Senhor, que é alimento para nós e que nos dá vida. Amém? Quem é povo de Deus aqui? Quem tem o Espírito Santo? Amém? O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que fala com o nosso coração, que nos traz sabedoria, que nos direciona pelo caminho onde a gente deve andar. Ele nos capacita, ele nos faz ir além daquilo que imaginamos ou pensamos. Sim ou não? Todos creem? Amém. Logo, então, nós reconhecemos que somos povo de Deus e viemos para governar. Somos povo escolhido, obrigado, irmão, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Mas como assim? Eu não sou governador. Mas governar é onde você estiver, você falar de Deus, você falar do amor de Deus. É você levar a luz, é você influenciar. Isso é governo, isso é nós como cristão, eu como cristão, estar num local onde tem pessoas que não conhecem a Cristo. Eu levo a palavra de Deus e trago ali luz para aquelas pessoas. Mas eu preciso fazer isso de uma forma notável, de uma forma que as pessoas olham e vejam o que eu estou falando como certeza, como fé. Fé sendo o fundo firmamento daquilo que nós não podemos ver, mas nós cremos que Deus é o Criador de todo o universo e é Ele quem nos conduz por este caminho. Amém? Então, se precisamos provar que o povo de Deus é inspirado por Deus, se não, nós precisamos provar que somos inspirados por Deus. Porque senão vamos ser como alguém que palestra, alguém que fala sobre alguma coisa que o homem conhece ou descobriu, e a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Foram escritas por homens, mas ela é inspirada por Deus. Não é um livro qualquer, não é um livro em que se relataram apenas histórias que alguém contou, mas um livro inspirado por Deus. E como eu disse, se viemos para governar, nós precisamos ser inspirados, mostrar inspiração. Nós precisamos mostrar que nós fomos escolhidos e fazer a diferença nesse mundo, a fazer a diferença nesse mundo. E não podemos apenas ficar entrando e saindo da igreja, sem ao menos ser capaz de influenciar aqueles que estão próximo da gente, né? Como muitos fazem uma colocação de que isso é religiosidade. Sim, talvez possa ser. Diz que é religioso, mas não conhece a Deus, está longe da presença do Senhor. E precisamos fazer a diferença onde quer que andemos, a começar pela nossa casa. Eu sempre falo isso porque talvez o maior desafio para nós é a nossa casa. Porque dentro da nossa casa a gente tem experiências diárias, seja com nossos pais, seja com o cônjuge, seja com os nossos filhos. E nós somos ali treinados, nós precisamos treinar os nossos filhos, mas nós somos também treinados, e a gente precisa buscar do Senhor capacidade para fazer isso, tanto para fazer, quanto para receber ensinamento, que as crianças também ensinam muitas coisas para a gente, não é só a gente que ensina para eles, mas eles, como a irmã mencionou aqui, eles vão receber daquilo que nós o entregamos, amém? Irmãos, e não só diferente da nossa casa, também é na escola, também é no trabalho, é na faculdade, é com os familiares, com os amigos, nos negócios. O povo de Deus é próspero. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes, é dom de Deus. Deus nos deu capacidade de prosperar, de estar com Ele e Ele nos fazer próspero em tudo. Não é apenas, então eu vou ter muito dinheiro. Não é só relacionado à questão financeira. Em Mateus 6,33 diz que se buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E que coisas são essas? Não é tudo.
aquela Ferrari, aquele jato, tudo é o que precisamos. Tudo é o que precisamos. Talvez você não tenha aquela Ferrari ainda, mas você tem o seu carro que te leva para onde você quer. Você não tem aquele jato, mas Deus te prospera, te dá capacidade de comprar a passagem de avião para ir onde você quiser. Amém? A palavra de Deus, ela é clara. E a gente não fica, mas eu não tive isso, eu não tive aquilo. Aquilo que precisamos, e nós vamos ser satisfeitos. Quando nós estamos com Deus, Deus, Ele nos dá, nos prospera, e não ficamos olhando para o outro, para o que o outro tem, ou para o que o outro conseguiu. Amém? Mas, a saber dessas coisas, nós precisamos entender que o Senhor, Ele tem promessa para nós. O Senhor tem promessa para o seu povo. Só que nós precisamos ser prudentes e entender a como proceder. Como proceder onde? Em todos os lugares. A proceder, a reagir e a obedecer à palavra de Deus. E a forma como nos relacionamos com Deus é um dos principais pontos. Porque às vezes a gente frequenta a igreja, mas não tem relacionamento com Deus. Entra, senta, ora quando está na igreja, lê a palavra, mas a gente não se relaciona com Ele. E assim como eu tenho aprendido, para estar aqui na frente, eu preciso de estudar mais, eu preciso de buscar mais do Senhor, porque às vezes eu oro, eu estudo, eu tenho o meu alimento, mas para me falar com vocês, eu preciso de me preparar, eu preciso de buscar a Deus, eu preciso consertar coisas na minha casa, eu preciso de consertar coisas ao meu redor, porque vai ser impossível eu estar aqui na frente, ou qualquer um que esteja, falando de algo que não pratica. Amém? E nós somos assim também, porque ao sair e ao encontrar com pessoas em qualquer desses lugares aos quais eu mencionei, principalmente dentro da nossa casa, com a nossa família, os nossos familiares, eles vão olhar, e assim como a irmã mencionou, você está dizendo isso, mas você não dá testemunho do que você está falando. Então, precisamos ter muito cuidado, precisamos ser prudentes. Veja comigo Provérbios, capítulo 2, versículos 3 a 7. E diz assim a palavra de Deus: E se clamares por entendimento e por inteligência, alcançares a tua voz, e como a prata a buscares, e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, escudo é para os que caminham na sinceridade. Meus irmãos, não é possível a gente fazer nada para o Senhor se a gente não buscar sabedoria. Ou, como não entender que a sabedoria é o próprio Espírito de Deus falando conosco? Porque não é eu ler 10 livros, 100 livros, ou eu apenas pegar o livro sagrado, eu ler a Bíblia de uma forma a entender o que se passou, a história, os profetas, a vida de Jesus e o testemunho dele. Eu preciso do Espírito de Deus comigo. E Ele está dentro de mim, dentro de você. Basta que o busquemos. E quando a gente o busca, a palavra de Deus diz que nós o encontramos. E a nossa vida é transformada, todas as coisas mudam. Como a irmã disse, se nós mudarmos também. Não adianta eu me converter e vir para a casa do Senhor, ser batizado, se eu continuo com as mesmas amizades aos quais eu tinha antes, e essas amizades não convêm, elas não fazem parte das pessoas que vão morar no reino. Mas eu preciso converter essas pessoas. Preciso, mas eu preciso estar com elas de uma forma em que elas não vão me influenciar. Aqueles amigos antigos, eles não podem me influenciar. E eu precisarei me afastar deles, você, nós precisamos nos afastar deles, caso eles estejam querendo nos influenciar. Lembra do copo de cerveja? Eu já vi isso daí acontecer com os meus filhos. Eu falei, não, isso não. Mas é brincadeirinha. Eu falei, não, é inaceitável, eu não aceito essa brincadeira, de forma alguma. Mas não, tá. Não, a resposta é não, é uma decisão minha. É uma decisão minha e da esposa, a gente tem um consenso com relação a isso daí, nenhum tipo de brincadeira com relação a essas coisas que não agrada a Deus. Amém?
E também a palavra de Deus no livro de Provérbios, no seu capítulo 16, do versículo 18 a 24, diz: a sabedoria procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que a possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a sua estutícia. O coração dos sábios instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Como eu disse, nem sempre estar na igreja é sinônimo de estar próximo e ter relacionamento com Deus. A soberba, ela é a manifestação do orgulho. E aqui é o ponto dessa noite. Essa é a palavra, orgulho. Será que temos esse sentimento? Soberba é uma manifestação do orgulho de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, é a altivez, a autoconfiança exagerada. Note então que a palavra de Deus diz que o orgulho leva à ruína e à queda. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem. O que confia no Senhor será bem-aventurado. Irmãos, talvez essas palavras, elas não seja, a gente não encontre-as com o seu verdadeiro, com o seu real sentido de ser bem-aventurado, de achar o bem. É muito além do que significar, de falar, não, eu faço o bem, porque tem muitas pessoas no mundo que dizem fazer o bem. Essas palavras fazem parte de um contexto ao qual a sabedoria, quando a temos, nos revela o que é a palavra de Deus na sua íntegra. Irmãos, eu não poderia deixar de lembrar aqui do que nós estamos estudando e principalmente nas 2 quarta-feiras passadas. A segunda nós estudamos, eu mencionei aqui os inimigos do cristão. Nós estudamos quem eram os inimigos do cristão, né? Que era o diabo, que era o mundo e a carne. E na outra quarta-feira, que foi a última, nós estudamos quais são as armas do cristão. Quem lembra? A palavra de Deus, a oração e o jejum. E a palavra de Deus, meus irmãos, não tem como ser a nossa arma. Não tem como a gente não olhar para a palavra de Deus quando nós imaginamos que nós vamos ter que enfrentar o inimigo. Ah, mas como assim? Sim, a gente tem que combater ele todos os dias. Como eu disse, a começar pela nossa casa. A começar depois pelo que pensamos, fazemos, falamos. Um cristão, ele precisa de armas. Se não conhece a palavra de Deus, imagina. Se eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou conhecer Deus? Eu entro na igreja, ouço falar, mas eu não abro a palavra de Deus, como é que eu vou conhecer? Como é que eu vou ter experiência? Não, mas eu chego lá em casa, eu oro. Mas a palavra de Deus é imprescindível, tanto é que quando fala das armas do cristão, a gente estudou que a primeira é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa estar conosco, além do livro físico ou eletrônico, ela precisa estar guardada dentro do coração, para quando o inimigo lançar a seta, para quando a gente tiver qualquer dificuldade, a gente lembrar do que está escrito. E a gente precisa fazer isso de maneira que a gente tenha na nossa mente, porque a gente sabe que nós temos consciência e subconsciência. O nosso subconsciente, ele precisa nos lembrar quando a gente esquecer, porque você vem em tantos cultos, ouve a palavra, mas eu esqueci o que falou lá há 5 semanas atrás. Mas quando você chegou na sua casa, leu, ou quando você abriu a palavra um tempo depois, não precisa ser amanhã ou depois, ou não precisa de ser para fazer algo agora porque esteve no culto, mas quando você que esteve no culto, que ouviu a palavra, abre a Bíblia, você lembra do que foi pregado, do que foi ministrado, porque o Espírito Santo fala ao seu coração e ele vai falar, isso daí falou aquele dia,
lá atrás, lá naquele mês. Amém? Irmãos, em João 8,32, diz a palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade está aqui. A verdade é a palavra de Deus, ela está ao nosso alcance. Ela libertará do quê? Eu não estou preso. Muitos pensam que estão no mundo e estão vivendo no mundo e estão livres. Nós estamos na igreja, eles pensam que nós estamos presos. Mas eles olham para a religiosidade. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, nós sabemos que nós fomos libertos. Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos liberdade. Liberdade do mundo que tem pecado. Liberdade daquilo que é a vontade de todo mundo fazer. Nós fomos libertos do pecado. E nós vivemos uma paz, nós vivemos na luz. E aqueles que acham que têm liberdade para fazer o que querem e fazem, esses sim estão presos ao mundo, à escuridão. E a palavra de Deus fala que nós precisamos de luz para caminhar e nós precisamos ser luz para aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. E como eu disse, esse aprisionamento é um aprisionamento que nós vivemos. Alguns de nós, eu acredito que nenhum de nós aqui esteja vivendo esse aprisionamento. Mas aqueles que estão longe de Cristo, aqueles que têm dificuldade de chegar a Cristo, ou quando nós pecamos, quando erramos e não queremos que ninguém saiba dos nossos erros, quem somos de verdade. Tem muito crente vivendo e convivendo com um monte de coisa errada, mas aceita. Aceita por quê? Porque mudar dói. A conversão não é fácil e eu preciso me converter a cada dia. Eu preciso me santificar. Santificar é ser santo, é buscar ser como Jesus foi. É evitar o erro, é fugir da presença do mal. E a palavra de Deus nos ensina isso perfeitamente de como devemos ser. E quebrar o orgulho que tem dentro de mim, o orgulho que tem dentro de você. Ele vai mostrar, e quando isso acontecer, a gente vai mostrar quem realmente nós somos. Ele vai expor eu e você. Ah, mas isso eu não quero fazer não. Mas a gente vai precisar fazer para a gente ter comunhão com o Senhor, para a gente se santificar, para a gente viver uma vida plena, para a gente estar na luz e não viver isso daqui eu não posso mostrar não, isso daqui se alguém ficar sabendo, isso daqui vai ser muito ruim. Mas Deus está vendo, Deus vê todas as coisas. Aquilo que o pastor não vê, eu não contei aquilo para o pastor não, porque aquilo é grave, e eu acabo fazendo de novo, estou pecando aquilo, mas Deus está vendo. E nós precisamos quebrar o orgulho. E quando a gente quebra o orgulho, as coisas se transformam. Aquilo que você não conseguia fazer, você vai conseguir fazer. Você pode até estar pensando assim, mas eu não sou orgulhoso. E pior que nós somos. E se pensar que não é, eu arrisco dizer que é mais orgulhoso ainda. E com essa fala, com essa visão de que nós precisamos adquirir sabedoria, nós precisamos buscar conhecimento, mas nós precisamos quebrar o orgulho. Nós precisamos destruir ele, moer ele de toda forma. Eu faço uma pergunta. De onde vêm os problemas humanos? Doença, morte, morte precoce, acidente, pobreza, miséria, divórcio, adultério, as drogas, bebida. De onde que vem? Você já parou para pensar nisso? De onde que vem isso? Mas eu nem estava procurando isso. Aquele vizinho lá, aquele irmão nem estava procurando isso. Ele tinha uma vida tranquila. De onde vêm os meus problemas? De onde vêm os nossos problemas? De onde vêm os meus problemas financeiros? De onde vêm meus problemas conjugais? Eles vêm do orgulho. O orgulho é a fonte de todos os problemas. Você é orgulhoso? Mas o que é o orgulho?
Mas o que é o orgulho? O orgulho é uma maneira, o orgulho ele acontece assim, de uma maneira em que a gente fica tentando provar que para nós mesmos, né, uma forma da gente ser orgulhoso é a gente ficar tentando provar para nós mesmos que, e também para aqueles que estão à nossa volta, né, que nós somos perfeitos, que nós não erramos. Então, se não erramos, então nós somos irrepreensíveis. O orgulho é se achar perfeito. É dizer que, como pai, eu não erro como pai. Eu não erro como marido. Eu não erro como filho. Eu não erro no meu trabalho. Eu sou perfeito. Alguns chegam a dizer que é um grito desesperado. É um grito desesperado de dizer assim, eu sou perfeito. Mas se a gente pensar que somos perfeitos, a gente não vai mudar. E aí fica difícil, né? Se eu olho para mim, ninguém está falando que eu estou errando. Ninguém aponta os meus erros. Eu sou de poucos amigos, eu naquela igreja ali eu vou de vez em quando, que chega lá, fala umas coisas lá que é meio difícil de ficar ouvindo. Dói. Mostra algumas coisas aí. Eu não quero que ninguém fique sabendo disso, não. Eu sou um pai perfeito? Você é um pai perfeito? É uma mãe perfeita? Porque muitos pensam assim, eu sou perfeito, o problema é meu filho. Não, esse menino aí, eu sou um marido perfeito? Muitos pensam que o problema não é o marido, né? O problema é a minha esposa. É o mundo, é a vida. Sempre colocando a culpa em alguém. A gente mesmo, não, eu sou perfeito. O nome disso é orgulho. É o orgulho que está dentro de nós e a gente fica relutando contra ele. Aí eu pergunto de novo, você é orgulhoso? Alguém que estava por decidir achando que não era, talvez já está começando a achar. Nós somos muito mais orgulhosos do que nós pensamos. E o que pensa que não é orgulhoso, como eu disse, ele é o mais orgulhoso de todos. É porque ele esconde dele mesmo. Ele esconde dele mesmo. Ele não quer mostrar. Você é um filho irrepreensível. Eu falo aqui para os mais jovens. E fica com raiva quando o pai corrige, quando o pai chama atenção. Eu espero que não tenha ninguém assim, mas o nome disso é orgulho. Eu sou um marido que quando a esposa vai falar alguma coisa, se zanga, fica até dias sem olhar, né? Sem olhar um na cara do outro, e promove aquela situação toda. Você é uma esposa que sempre diz, já vem reclamar de novo. É o orgulho o nome disso. E tem tantas outras maneiras em que o orgulho se manifesta no nosso meio que nem percebemos. Tem muitas maneiras. Será que estamos andando por aí batendo no peito? Eu sou bom? Dizendo que não erra? O nome disso é prepotência. Isso é uma forma de ser orgulhoso. Será que estamos sendo orgulhosos pensando com o que as pessoas vão pensar de nós? Então, vamos pensar no que dizer, no que vestir para agradar? Será que a gente está fazendo as coisas para os outros? Não faz para nós mesmos? Não faz para a nossa família? E o pior de tudo, não faz para agradar a Deus? Está fazendo para os outros? Isso é uma forma de ser orgulhoso. Isso é uma forma de ser orgulhoso. Será que estamos vivendo muito mais pensando em agradar as pessoas do que agradar a Deus? E o nome disso é vaidade. E vaidade é orgulho. Achar que não vai estudar, vai tirar boas notas, pegar um atalho para conseguir um negócio mais fácil. O brasileiro tem uma fama aí de gostar de fazer um negócio rápido, fazer acontecer. Isso é orgulho. Achar que não precisa trabalhar e vai prosperar é impossível, irmãos. Isso é orgulho. A gente sabe que se a gente não trabalhar, se a gente não tiver ali firme, as coisas não vão para frente.
A gente tem tantos exemplos de pessoas que se deram bem, que prosperaram. A gente vê, principalmente, aqueles que prosperam e continuam prósperos, eles estão com Deus. Porque muitos falam assim, mas olha aquele outro lá também, ele nem serve a Deus e é próspero. Alguns dizem rico. Apesar de ter uma diferença, que prosperidade vai muito além das riquezas, dos bens materiais. A gente sabe quantos americanos tem aqui que tem muito dinheiro e propriedades e vivem infelizes. Vivem infelizes. Achar, continuando o nosso exemplo, achar que vai emagrecer sem fazer dieta, sem fazer uma atividade física. Achar que vai ganhar dinheiro sem estudar, sem se preparar. Aquele que prepara consegue, aqueles que não preparam não vai conseguir, isso é orgulho. Zona de conforto, meus irmãos. Zona de conforto, tem muita gente vivendo ali. Muita gente vivendo ali, no que diz respeito a todas as coisas. A todas as coisas. E principalmente a questão da vida com Deus. Vai acostumando, vem na igreja, não ora mais, leitura da palavra, ixi. Quem é que sem esforçar vai ter sucesso? Ninguém. E alguns pensam que não vai esforçar não e Deus vai suprir. Na Bíblia, as pessoas que alcançaram o favor de Deus, elas foram provadas para saber se estavam preparadas para receber. Deixa eu te dizer, talvez Deus tenha algo magnífico para você, para te entregar. Pode ser dinheiro, pode ser bens, pode ser coisas das mais variadas. Possibilidade de você estar aqui ministrando a palavra de Deus, dando testemunhos, coisas que o seu coração pede para Deus. Você sabe o que você pede: uma casa, documentos para ir ao Brasil e tantas outras coisas. Coisas que nós não alcancemos. E muitas das vezes Deus tem coisas magníficas para nos entregar. Mas a gente não sai da zona de conforto. Para vir na igreja é difícil. Né? Para ler a Bíblia, então, nem se fala. Lê quando vem na igreja, né? Lê lá no telão. Quem somos nós para achar que é possível pegar um atalho? Como eu disse, o brasileiro gosta do atalho. Para achar que sem esforço eu vou ter sucesso em qualquer coisa da vida. Pensar que é melhor do que o outro, pensar que pode fazer as coisas e vai indo tudo bem. Como dizem, um dia a casa cai e as coisas ficam ruins para nós mesmos. Faltou o que que eu mencionei lá no começo, prudência. A gente precisa estar atento à vontade de Deus. Se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não vai colher o melhor daquilo que Deus pode entregar para mim ou para você. E a palavra de Deus fala que o que Ele tem para nos dar, a gente nem pode imaginar ou pensar. Outra coisa, irmão, falta de perdão. É orgulho. O pai que você nunca perdoou. A mãe que você diz que perdoou, mas é grosseira com ela, fica atacando toda vez que vai falar, com qualquer coisa que fala. A pessoa que te fez mal, mas você insiste em não perdoar. Não, eu não vou perdoar, porque ela está agindo assim, ou agiu daquele outro jeito. Sabe por que as pessoas não perdoam? Porque batem no peito e dizem: perdoar? Por que perdoar se eu não erro? Quem é orgulhoso acha que não erra. Então ele não tem que perdoar ninguém se eu não erro. E aquele que está sempre zangado, ríspido? Para que perdoar? Eu sou perfeito. A falta de perdão se chama orgulho. E a gente convive com isso o tempo todo, que quantas vezes não era mais fácil ter pedido perdão lá atrás do que deixar uma situação ir acontecendo. Meus irmãos, outra coisa é a mentira. E nós mentimos para nós mesmos. Por que as pessoas mentem? Mente para não ser recriminado. Mente para não dizer a verdade sobre quem a gente realmente é. Mente para esconder aquilo que está ali, né? A imundícia, aquilo que a palavra de Deus fala que não agrada a Deus.
Mas a gente está mentindo para nós mesmos e para as pessoas, porque de Deus não se zomba. Ele não é enganado. Ele vê todas as coisas que a gente pensa, que a gente imagina, que a gente vive. Desrespeito, irmãos. Desrespeito é orgulho. Desrespeitar pai, desrespeitar mãe, desrespeitar marido, desrespeitar esposa. Por que alguém desrespeita outro alguém? Porque ele se acha melhor. E para que eu vou respeitar o meu pai? Eu sou fera. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu tenho conhecimento. Quem é meu pai? Seu pai foi quem te deu. Seu pai foi quem Deus te deu para te colocar no mundo. Engano nosso, não pensar que o que a gente carrega hoje não faz parte de uma herança que nós tivemos ao longo de uma vida. Como a irmã mencionou aqui, pequenos momentos da nossa vida, que a gente está com pessoas que estão no mundo, a gente fica lá, aprende coisas de lá. Imagine o quanto Deus não usou seu pai e sua mãe para te ensinar ao longo da vida, desde pequenininho. O Isaac vai fazer 2 anos. Ele fala poucas palavrinhas, mas ele entende tudo o que está passando. Ele sabe todas as coisas. E eu preciso, desde pequeno, já mostrar para ele o que Deus tem na minha vida e o que Deus espera. Que eu mostre para ele, que eu ensine ele. Eu preciso de mostrar força, eu preciso de fazer com que ele respeite o irmão, a mãe, o pai, as pessoas. Eu preciso ensinar ele a estar na casa de Deus. E eu preciso mostrar para ele o caminho. E esse tem que ser meu legado. A gente escuta tanto, fala, não, eu tenho que dar a faculdade para o meu filho. Antigamente a gente escutava isso mais, né? Tinha uma dificuldade, a dificuldade era maior de fazer faculdade, e as pessoas, não, eu deixei isso para o meu filho. Mas foi um pai ausente, não deu amor para o seu filho, achou que era trabalhar para pagar a faculdade, ia resolver o problema do filho. Aí quando cresce, viaja. Na minha família tem pessoas assim. Eu tenho tio que eu ia na casa dele mais do que os filhos dele. E é difícil, porque até você acaba sendo reconhecido. Não que é difícil para a gente vê difícil para eles, porque eles acabam reconhecendo na gente filhos, entre aspas, porque a gente sempre está ali. Tanto é que eu estou aqui, a gente mora nos Estados Unidos, e ele fala assim, mas é um dos que cobra também, porque a gente não está lá. A gente vê que é falta, porque a gente sempre estava lá, a gente sempre estava junto, estava ali visitando, né? Então, nós deixamos rastro como pai. Assim como os filhos deixam rastro para nós, nos ensinam muita coisa. Nós também vamos ensinar. E nós precisamos ensinar nosso filho a não ser orgulhoso. Nós precisamos ensiná-los, treiná-los. Eu gosto de usar esse termo, porque existia termos, é muito falado entre os antigos sobre criação. Eu criei meu filho. Eu uso um termo, talvez seja moderno ou não, mas essa palavra não é. Treinar, capacitar, porque ele precisa ser preparado, principalmente nos dias que a gente vive. Nas ofertas que são muito maiores, o alcance da internet faz com que as coisas que às vezes aconteceriam, coisas ruins, demorassem a chegar, né, em certos lugares. Hoje hoje é instantâneo, tanto as boas quanto o ruim. Assim como essa mensagem que está sendo transmitida agora para o mundo todo, coisas ruins também, elas vão rapidamente e alcançam os nossos filhos. E a gente precisa treinar eles e ensiná-los o caminho que eles devem andar, para que eles não se desviem. Irmãos, autossuficiência é outro tipo de orgulho. Vamos voltar para a lista que eu coloquei para a gente fazer um apanhado de quais são essas formas de sermos orgulhosos e para a gente quebrar isso, para a gente extinguir isso da nossa vida. Crítica exagerada é orgulho. Falta de autorresponsabilidade é orgulho. A autossuficiência. Mas eu não sou autossuficiente. Pior que é. Se não fôssemos autossuficientes, nós pediríamos ajuda.
leríamos mais a palavra de Deus, viríamos mais à igreja. Tem gente que está assistindo o culto, mas poderia estar na igreja. Se não fôssemos autossuficientes, iríamos perguntar mais para Deus. Senhor, como eu vou resolver? Como eu vou resolver esse problema? Como eu vou resolver aquele problema? Quantas vezes você pediu conselho, orientação para Deus? Nós temos dificuldade de comunicar, e a dificuldade de comunicar, ela também é com Deus. Ah, mas Deus sabe a vontade do meu coração. Ele sabe, mas Ele está esperando eu e você falar. Pai, eu preciso disso. Pai, me dá isso. E aquilo que a gente pede tem que ser condizente com a palavra de Deus. É aquilo que não é só para eu ter, para eu esconder comigo, mas eu vou ter para ajudar, eu vou ter para demonstrar a glória de Deus na minha vida. Que se eu pensar que não, eu vou ganhar aquilo ali, não, eu vou guardar, ninguém vai pegar, você não vai beneficiar ninguém, o reino não vai ser beneficiado, e a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso. Eu costumo dizer que não devemos agir como represa, nós precisamos ser como um rio de água corrente, porque assim são as riquezas, assim é uma pessoa próspera. Ela não fica preocupada, não, mas eu vou perder aqui. Tanto é que as pessoas, os grandes empresários, eles não têm vergonha de dizer que quebraram, mas dizem que eu quebrei e prosperei, hoje eu estou melhor que antes. E quando as pessoas demonstram isso, elas não colocam no dinheiro, que não é aquele dinheiro que ia resolver minha vida, não. Quando eu olho para isso, porque hoje eu também penso assim, qualquer coisa que eu não tiver amanhã, eu não devo me preocupar, porque quem me deu foi Deus. E Ele é grande, Ele é o dono do ouro e da prata, e Ele pode me dar novamente. Porque eu preciso entender que é eu que tenho que estar alinhado ao propósito de Deus, ao reino, e não o Deus alinhado às minhas vontades. Porque senão eu vou ser orgulhoso. E é o assunto ao qual nós estamos tratando. Então nós precisamos falar com Deus, nós precisamos pedir orientação para Ele. E deixar de pedir para as redes sociais, para aquele amigo que eu só encontro com ele lá na rede social, ou aquela pessoa que você liga e ela, deu errado. Não. Mas era porque era para ser. Não, você se conectou com a pessoa errada. A gente tem que buscar de Deus. E a gente tem que esmagar o orgulho. A gente tem que pedir para Deus. É Ele que pode nos dar. Mas então eu não converso. Não, de forma alguma. Os amigos são para nos dar aquele respaldo do que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Vocês creem nisso? Que o Espírito Santo falou comigo. Aí aquele irmão abençoado lá da igreja falou assim, estou vendo isso assim, você está fazendo isso aqui, cara, esse caminho aí vai que vai dar certo. Deus é contigo. Porque o Espírito de Deus falou com você, o Espírito Santo falou com você. E você vê a confirmação das coisas, as coisas todas acontecendo. Você vê as coisas, a palavra de Deus diz que as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, pessoas que às vezes nem é da igreja, nem é do círculo ao qual nós estamos junto, nem é um cristão, muitas das vezes. Isso já aconteceu comigo. E Deus vai lá e usa alguém para me colocar numa condição em que eu fui muito abençoado, para colocar a minha família. E o pastor Glad já mencionou isso daqui várias vezes. Eu creio nessa palavra, assim como eu creio que eu estando com Deus, eu devo me preocupar se eu estou fazendo certo. Se eu não estou tendo um sentimento de orgulho, se eu não estou agindo de forma errada com aquele próximo de mim, com o meu irmão, com o meu próximo, com o meu familiar. Mas e se eu errar? Pede perdão, não seja orgulhoso. Pede desculpa. Mas vai ficar pedindo. Pede desculpa de novo. Pede perdão. Pois assim é com Deus. E Deus fala, a gente tem que sair do erro. A gente tem que aprender. A gente tem que ser inteligente. E o orgulho, meus irmãos, ele destrói os lares. A gente precisa ser inteligente. E daí da sabedoria, que eu mencionei lá no início. A gente precisa ter sabedoria. Porque senão não adianta eu olhar assim, mas eu tenho que acabar com o orgulho, eu tenho que moer o orgulho e tal. Mas eu preciso da sabedoria, eu preciso de Deus comigo. Amém? Eu preciso de Deus no meu lar, nos meus negócios, em tudo que eu vou fazer.
O orgulho destrói lares, ele destrói também sonhos, destrói vidas, separam famílias, condenam pessoas a uma vida inteira de fracasso. Fracasso nos relacionamentos interpessoais, afastando as pessoas umas das outras e causando feridas que em muitos casos se estendem até o leito de morte. Isso é orgulho. Mas como assim? Sabemos quantas pessoas conviveram com um problema que poderia ter sido resolvido com um simples aperto de mão, um olho no olho, um abraço e um pedido de desculpa. Mas não foi feito. E aí quando está lá, a pessoa está no leito de morte. Eu preciso ir lá porque tem um negócio lá que não foi resolvido, eu preciso ir. E isso acontece até com pessoas bem próximas. Quão triste é isso, né? E outra coisa, irmãos, é a ingenuidade. Ingenuidade é orgulho. A gente precisa ser sábio. A palavra de Deus condena a ingenuidade. Eu não sabia. Não, a gente precisa ser sábio. Outra coisa é a desobediência. Desobediência é orgulho. Por que eu tenho que obedecer meu pai? Por que eu tenho que obedecer quem organiza os carros ali no estacionamento? Eu sou bom demais para obedecer quem está ali fazendo isso. Por que eu tenho que obedecer às leis? Orgulho. Já viu que tem pessoas que estão sempre insatisfeitas? O insatisfeito é aquele que se acha perfeito. Ele nunca erra. Então ele acha que é melhor que os outros. Reclama da casa, reclama da comida, do clima, reclama do trabalho, das pessoas, reclama do pastor, reclama dos obreiros da igreja, reclama do país, reclama do preço do dólar. É porque não é perfeito. É porque é perfeito. E nós não somos perfeitos. E por não ser perfeito, é por isso que tem tantas pessoas e são chatas. São chatas nesses sentimentos. E eu sei que essa pessoa não é você. É aquele seu amigo que está lá em Goiânia, né? Não é você não, eu sei disso. E um outro é a desonra. Que os outros me honrem. Eu não preciso honrar ninguém. A inveja. E o que é a inveja? A inveja não é a cobiça. Inveja é você querer aquilo que é do outro. Olha o carro dele, olha o corpo dela. Você nem queria ter aquilo. Porque inveja é achar que o outro não deveria ter aquilo que ele tem. E ele que não deveria ter aquilo que tem. Porque você é melhor que ele. Então, como essa pessoa tem isso? Quem deveria ter eu, mas a pessoa não correu atrás, não vai atrás, ela nem quer ter. Mas ela quer que o outro não tenha. É incomodar com o que os outros são. A posição que ocupam, isso é orgulho. Impaciência, vitimização. Eu sou o mais sofrido desse mundo. O mundo conspira para mim, as coisas dão tudo errado para mim. O mais sofrido. E detalhe, aquele que tem esse sentimento, ele se acha no direito de tudo. De brigar, de gritar, de adulterar. Afinal, eu sou o mais sofrido. Então, a pessoa acha no direito de fazer essas coisas. Isso é orgulho. Outro é a falta de empatia, a arrogância, tentar controlar tudo dentro de casa. E se perde o controle, grita, briga, a casa cai. Quem tem o controle, meus irmãos, não somos nós. Quando tentamos demasiadamente ter o controle das coisas, nós percebemos que nós não controlamos nada. Quem tem o controle de tudo é Deus. Quem tem o controle dessas guerras, quem tem o controle da minha vida. Não, mas eu faço isso. Vocês já observaram pessoas? Não, mas eu cuido, eu ando tal. Eu faço exercício físico, como bem, como comida saudável. Ele morreu, teve um infarto. Eu conheci um cara assim, que quando me disseram, ele morreu lá na minha cidade. Irmãos, todo dia ele fazia caminhada, ele corria, e ele era magro, uma pessoa magra,
E ele corria bastante, ele fazia um percurso bem longo, ele fazia atividade física, era um cara preocupado com a saúde. Preocupado no sentido de manter a forma, sabe? Mas não é ele que tem o controle, não somos nós que temos o controle. O controle, quem tem é Deus. Mas nós achamos tão bom que queremos ter o controle de tudo. Nós achamos tão bom quando nós começamos a fazer, quando começamos a achar que temos o controle, e aí vai só aumentando. Ixi, aí é a hora que a coisa dá ruim mesmo. Aí começam as brigas, isso é uma forma de orgulho. E pela terceira vez eu pergunto, você é orgulhoso? Lembra que eu disse, todos os problemas vêm disso. Problema financeiro vem disso, problema de saúde vem disso, inflamação crônica no corpo vem disso, problema conjugal, profissional, com os filhos vem disso, problema com seu pai, com sua mãe. E eu mencionei aqui, inflamação crônica. Quantas pessoas estão doentes porque são orgulhosas, não querem fazer o que precisa ser feito, não se comunicam com as pessoas que estão próximas, não quer mudar, quer continuar no erro, é orgulhoso. E às vezes Deus está dando sinal para as pessoas e elas não percebem. Isso é uma forma de sermos orgulhosos. E nós precisamos mudar isso. Os nossos problemas vêm disso, de sermos orgulhosos. E se alguma área da nossa vida nós vivemos um deserto, então ali é o fator motivador dos problemas. Qual que é o deserto da sua vida? Onde o orgulho tem colocado um deserto na sua vida? Deserto conjugal, profissional, financeiro, espiritual? Onde o orgulho está destruindo a sua vida? Quem ou o que está te mantendo nesse deserto? E eu respondo dizendo, Deus se opõe ao orgulhoso, e Ele consegue graças aos humildes. Veja Provérbios 16, no versículo 18, que diz assim, depois da prepotência vem a queda, depois do orgulho vem a destruição. É uma versão diferente da que eu li no começo. O orgulho se opõe a Cristo. E a primeira bem-aventurança, a qual nós sabemos que está na palavra de Deus, é a humildade. Jesus foi humilde. O tempo todo que ele viveu como homem, que ele viveu entre os homens, como humano, o orgulho se põe a Cristo. Jesus ele esteve aqui, ele nos deu exemplo, ele ensinou, ele nos deu bons exemplos de como viver e viver para herdar o reino de Deus. Jesus ele entrou em Jerusalém em um jumentinho. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus teve uma morte humilhante, degradante, para que eu e você vivam orgulhosos, distante do caráter dele. Ele sofreu muito para que eu e você fique vivendo no orgulho, no pecado e distante dele. Ele não sofreu para isso, irmãos. Não foi para isso. A gente precisa entender que o nosso orgulho tem que ser moído, tem que ser arrancado. E a gente precisa fazer isso todo dia. Qual o deserto? Qual o deserto da sua vida hoje? Ora, uma vez orgulhoso, então eu estou vivendo em um deserto. Qual o deserto que eu estou vivendo? Emocional? Eu estou deprimido. Financeiro? Estou endividado. Filhos com problemas, distante dos pais, nem os pais distante dos filhos. Filhos rebeldes, trancados no quarto, no celular. Qual é o deserto que você está? Deus nos dá a condição de entendermos que nós precisamos mudar para nós mesmos. E não é só olhar, chegar aqui na igreja e pedir a Deus que Ele traga transformação na minha casa. Eu preciso mudar, eu preciso quebrar o orgulho. E você também precisa entender que se nós não mudarmos, a gente vai ficar pedindo para Deus e Ele vai olhar e dizer, como eu vou te entregar, mas do jeito que você está fazendo, não vai ser possível isso acontecer.
E às vezes a gente fica esperando receber coisas. Como eu disse, tem coisas magníficas, mas a gente não se alinha com a palavra de Deus, com Deus. A gente vive distante do propósito de Deus. E quando a gente vive distante do propósito de Deus, a gente não vai receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? E se formos vermos também, o povo judeu, os hebreus, eles foram desobedientes? Talvez você vai dizer assim, não, sim, eu li lá que eles não obedeciam, né, quando Moisés falava com eles e tal. Lembra que eles estavam no deserto, e o deserto foi o lugar deles serem tratados. Eles não estavam lá pelo fato, não, eles desobedeceram, eles não permaneceram 40 anos lá pelo fato da desobediência, mas pelo fato do orgulho. Eles foram orgulhosos, eles foram também desobedientes, desonrosos, ingratos, insubordinados. Poderiam ter chegado à terra prometida em 3 meses, mas o Senhor deixou lá 40 anos. Nem Moisés entrou, só os seus descendentes. O deserto ele foi o tratamento. Um povo com mentalidade orgulhosa, escassa, escrava, ele não pode habitar a terra prometida. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e entender o que cada livro, o que cada capítulo da palavra de Deus nos ensina, para que a gente possa quebrar o orgulho e receber do Senhor aquilo que Ele tem para nos entregar, de uma forma que todas as coisas venham ser transformadas nas nossas vidas. Irmãos, você pode até estar atravessando um deserto, mas Deus tem o melhor para a sua vida. Você crê? Basta darmos atenção à palavra dEle, atenção ao que o Espírito de Deus está falando com a gente. Nós precisamos moer o orgulho. E muitas das vezes eu falo, mas eu estou no deserto, isso está ruim, isso está doendo. Mas é lugar de tratar o orgulho. Como eu disse, às vezes era um pedido de desculpa, era algo que eu precisava fazer, era algo que eu precisava mudar. Veja o que o orgulho fez com a igreja de Cristo. Isaías 14, no versículo 13 e 14. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer quis ser igual a Deus e ele foi expulso. Deus o rejeitou, porque Deus rejeita o orgulhoso. E tem muitos de nós querendo ser igual a Deus. Fazemos isso, irmãos, quando queremos ser senhor de nós mesmos. Não aceitamos a submissão. Na submissão, não. Eu não sou submissa a ninguém. Eu tenho o controle da minha vida. Eu faço o que eu tenho vontade de fazer. E muitos ainda batem no peito. Diz que não depende de nada e de ninguém. É uma forma de orgulho. Quando Adão e Eva aceitaram a proposta de Satanás de comer a fruta para ser igual a Deus, e comeram para ser igual a Deus. Quando quiseram ser igual a Deus, eles foram orgulhosos. E também foram expulsos. Porque Deus rejeita o orgulhoso. Lá em Gênesis, no capítulo 4, versículo 3 e 5, diz: E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel, e para a sua oferta, mas para Caim, e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-se-lhe o semblante. Notem que Abel, Deus atentou para ele e para a oferta dele. Mas Deus rejeitou a oferta de Caim e também rejeitou a ele. Nós precisamos de parar de lutar, de esconder aquilo que não agrada a Deus. Nós precisamos consagrar a nossa vida de uma forma em que o que nós fazemos
vai agradar a Deus. Nós precisamos tirar de nós o que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus nos impede de receber o melhor que Ele tem para nos entregar. E eu volto a repetir isso, porque muitos de nós temos muito a receber do Senhor, mas nós mesmos, nós atrapalhamos aquilo que poderia ser tão diferente. Nós fazemos com que o ministério ao qual nós poderíamos estar já trabalhando para Deus, fazendo obras, fazendo coisas incríveis, ajudando pessoas, transformando vidas, mas nós não alcançamos. Nós oramos, pedimos, mas nós não nos alinhamos, porque estamos cometendo os mesmos erros, dia após dia. Então eu gostaria de convidar você para mudar isso, para pedir e para buscar, para aprender a pedir, porque quando nós abrimos a nossa boca, quando nós pedimos, o universo, as coisas vão mudar para nós. A gente escuta tanto testemunho de pessoas que disseram: eu vivi no banco muito tempo, mas eu mudei, eu levantei, eu fui à frente, eu orei, eu busquei, eu aceitei o que eu precisava aceitar, eu rejeitei aquilo que eu deveria rejeitar. E eu percebi que a palavra de Deus falava comigo muito mais do que eu imaginava. E cada vez que eu leio, eu encontro algo que o meu sentimento é de Deus falando comigo muito claro. E tem uma voz dizendo: era isso que eu tinha para te, é isso que eu tenho para te dar. E nós precisamos confiar. Nós precisamos confiar. Eu peço a Deus que você possa refletir nessa mensagem, refletir nessa palavra. E eu afirmo com toda certeza que ao buscar de Deus, ao se posicionar, ao se livrar de tudo aquilo que tem trazido peso, que tem feito a caminhada se tornar difícil, que tem feito a obra, que tem feito com que a obra de Deus não fosse tão agradável como era lá atrás. Nossa, mas no começo era tão bom. Eu tinha mais energia, eu dava mais glória a Deus, eu era mais alegre. Irmãos, talvez está precisando a gente fazer algo para a gente dar uma virada 360 graus. E não é virar para ir para trás, é virar para ir para frente 360 graus e pegar aquela condição de Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente precisa ir com Ele para chegar ao Pai. A gente precisa estar com Ele. A gente mencionou aqui da porta estreita. É mais fácil passar na porta larga e muita gente está passando por lá. O fluxo de pessoas passando por lá é muito maior. Mas Jesus está esperando você lá na porta estreita. Então é quando eu e você nos humilharmos de verdade. E humilhar não é deixar ser humilhado, porque aquele que está com Deus não vai ser humilhado, porque você pode ouvir o que for, mas você sabe da verdade, você não tem nada para esconder, e você não é orgulhoso. E quanto mais você se coloca, quando você mostra para as pessoas que você está fazendo a obra de Deus, que você está buscando estar na presença de Deus, as pessoas reagem contra aquilo. A gente vê tanto na internet, pessoas que vão falar de Deus, e outros reagindo. Está passando ali e resolve ter uma reação do mal. É a pessoa que deixa o maligno entrar são orgulhosos, não aceitam, ao menos vão reconhecer, mas eles não conhecem. E nós precisamos ter paciência e sabedoria para ensinar e para falar de Deus para essas pessoas e para tantas outras. E eu quero convidar você a ficar de pé, para a gente fazer uma oração. E eu quero convidar você que queira vir aqui na frente para a gente orar junto, para mostrar a Deus, não que eu sou fraco, mas para mostrar a Deus que eu sou forte, para mostrar a Deus. Se você queira vir, se você não queira, tudo bem, eu respeito a sua decisão, mas
Um dia eu determinei que vir à frente, que era algo difícil para mim. Eu lembro que a missionária um dia estava mencionando sobre alguma coisa. Nesse dia ela trouxe uma palavra à minha esposa e ela falou assim: vem. Ela olhava, vem. Às vezes a gente é orgulhoso. Às vezes a gente precisa tomar decisões e a gente não toma. Mas nós precisamos falar com Deus. Se você não quer vir à frente, fala com Deus do lugar que você está. Mas se você quer vir à frente, esteja à vontade. Aqui é a casa do Senhor, esse é o altar do Senhor. Aqui nós consagramos a nossa vida a Deus. Aqui nós entregamos os nossos propósitos. E o caminho do Senhor está ao nosso alcance. Você que quer receber o melhor de Deus, você pode. E a palavra de Deus nos dá força para conseguir caminhando e para vencermos as nossas dificuldades e os nossos problemas. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, em Teu nome, Jesus, eu lhe agradeço pela palavra a qual o Senhor tem trago aos nossos corações. Pai, que possamos ser capazes de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. E possamos entender que nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua ajuda. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia, pelo Teu amor às nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a criar os nossos filhos, a nos dar condições de viver em uma sociedade ao qual o mundo traz pressão àqueles que deveriam estar à frente de todas as coisas, que é o povo escolhido por Ti, Pai. Pai, venha fazer diferença na vida de cada irmão que se propõe nessa noite a mudar, a quebrar o orgulho, que possamos ser capazes de reconhecer que sozinhos não vamos conseguir vencer, Pai. Mas Tu podes, Senhor amado, nos ajudar, nos dar força. Tu podes, Senhor amado, nos capacitar. Neste momento, Pai, eu agradeço por essa oportunidade ao qual o Senhor nos deu de estar na Tua casa, Pai. Venha ser com cada irmão que aqui esteve e com aqueles que estão ouvindo este culto ou vão ouvir no futuro, Pai. Graças nós Te damos. Em Teu nome, Jesus, somos gratos por essa noite e por este culto. Em Teu nome, Jesus, eu lhe agradeço. Amém. Amém, Jesus. Louvado seja o Teu santo nome, Pai.